Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Já peço a inscrição de vocês aqui no canal, quem não se inscreveu, e que também sempre dê aí o seu joinha. Se você é contra essa política nefasta bolsonarista, então você está no lugar certo. Esse é seu lugar. Então, você ajudando aqui, se inscrevendo aqui no canal e também dando aí o seu joinha, você vai estar colaborando com um companheiro de vocês, que é um companheiro de esquerda, contra essa política nefasta do Bolsonaro. E que aqui nós somos apoiadores da campanha de Lula presidente nesse ano, para vencer as eleições à presidência da República. Pessoal, já tem um bom tempo que, inclusive aqui no canal, a gente tem assim falado bastante a respeito da Globo, da Rede Globo como um todo, a Globo de comunicação, pegando desde os jornais, né, o Globo e assim por diante, e a TV, né, a TV Globo, que já é muito bem conhecida. Essa família Marinho aí, assim, do meu ponto de vista, isso a gente já tem deixado muito claro aqui no canal, que nunca nos enganou, né? Nunca nos enganou. No sentido de que muita gente, durante um certo tempo aí, muita gente mesmo, sempre vem assim, enganados, né? Ludibriados, achando que a Globo é contra o Bolsonaro, né? O que a gente sempre tem percebido assim da Globo, para ser bastante claro, é assim. A Globo vem, às vezes, em seus jornais, né? Em seus jornais, às vezes faz uma crítica do Bolsonaro, mas faz uma crítica do Bolsonaro em que sentido? Das maluquices do Bolsonaro, das falas do Bolsonaro, tá? Mas não vai mais além disso. Se prende muito em detalhes pequenos corriqueiro, né? Dessa maluquice que a gente tem visto, né? Que a gente sempre tem visto do Bolsonaro. Aí você vê o William Bonner ou qualquer outro falando, por exemplo, mas falando da pessoa Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é outra história, né? O governo Bolsonaro, principalmente quando se trata das questões econômicas, da política econômica implementada pelo governo Bolsonaro, aí é outra história. Você não vê a Rede Globo muito poucas vezes fazendo uma crítica contra, por exemplo, os projetos que vêm sendo implementados na gestão aí, né, do Bolsonaro com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto é a Globo sendo mais partidária, né, de muitos projetos implementados pelo Paulo Guedes. Isso porque tem uma coisa muito clara que tem que ficar aqui pra gente, é assim, a Rede Globo, ela é, né, dessas redes de comunicação poderosa aqui no país, defensora dos projetos neoliberais. E isso tem ficado claro já há um bom tempo, não é de hoje, né? Ela é apoiadora desses projetos neoliberais. Aí o que eu estou falando? As reformas, por exemplo, que aconteceram, não apenas as reformas agora no governo Bolsonaro, mas reformas que aconteceram, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do período do Michel Temer, né, depois da saída da presidenta Dilma. O Michel Temer com a chamada reforma trabalhista, né, que aconteceu durante o período do Michel Temer. E aí uma outra reforma também, assim, muito forte, né, que nós estamos em processo, né, por causa dessa reforma, que é a reforma da Previdência. E que essa reforma da Previdência aconteceu no governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes. A grande vitória, né, do Paulo Guedes, e foi essa reforma da Previdência. E aí tem um outro detalhe também, dentro desse projeto neoliberal, são as privatizações. Vocês pensam que a Rede Globo é contra essas privatizações que estão acontecendo no governo Bolsonaro? Agora mesmo nós estamos aí com o risco de a Petrobras ser privatizada de uma forma basicamente assim completa, né? A venda da Petrobras para mercados, né, internacionais, para o capital internacional, para poder tomar conta aqui do nosso petróleo, né? Então tudo isso, ajuntando tudo isso, com certeza a Rede Globo ela é apoiadora desse tipo de projeto.
O que acontece? O jornal O Globo, né, no seu editorial de hoje, tá, exatamente de hoje, da sexta-feira, dia 7 de janeiro, o editorial vem assim fazendo uma crítica ao governo Lula, ao PT, né? E isso tem assim mexido um pouco com a Globo, depois que eu acho que vocês todos já puderam ver, né? Aí o Lula, inclusive, vindo, né, deixando essa mensagem, né, nas suas entrevistas e tudo mais, dizendo que com o seu governo vai ser revogada por exemplo, essa reforma trabalhista, né? Porque essa reforma trabalhista, que era para gerar emprego, a tal da reforma trabalhista não gerou, a tal da promessa de emprego, diz que a reforma trabalhista era para poder melhorar a situação do trabalhador, e não melhorou, né? Já está mais do que evidente, mais do que claro em relação a isso. E aí muitas privatizações vão ser revistas, né? Vão ser revistas. Isso já é assim algo que o Lula já está deixando, né? Já está deixando no ar do que será o seu projeto, retomadas de projetos sociais e assim por diante. Então, o Globo, né, no seu editorial, vem assim fazendo essa crítica, né, a esse projeto, esse projeto do governo Lula, do PT. Ou seja, a Globo, ela nunca assim gostou, né, nunca gostou, mas assim, nunca foi apoiadora mesmo dos projetos, né, os projetos sociais. Esses projetos que, em boa parte, não coaduna com o neoliberalismo que a Globo ela defende. A presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, por sua vez, ela fez uma crítica, né, ou seja, ela rebateu, né, a esse editorial do Globo. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu o jornal o Globo, que em editorial de hoje, né, atacou o ex-presidente Lula, acusando economistas ligados ao PT de defender um terraplanismo fiscal na economia. Então, para vocês verem, né, chamando de é como se fosse algo retrógrado, atrasado, né? Numa sequência de tweets, Gleisi respondeu dizendo que o Jornal da Família Marinho sempre foi negacionista do desenvolvimento. Apoiou teto de gastos, privatizações selvagem, destruição dos direitos dos trabalhadores, a extorsão do preço dos combustíveis, que, né, que nós estamos tendo aí, né, no governo Bolsonaro. A presidenta do PT destacou também que a política econômica implantada desde o golpe de 2016, que o Globo segue defendendo, resultou em atraso, desemprego, desigualdade, miséria e fome. E querem dar lição de política econômica. Isso é verdade, né? É o mais evidente que inclusive está acontecendo aqui com o governo Bolsonaro, né? Na sua política, no seu projeto político. E aí a Gleisi, ela continua, né, dizendo que terraplanismo fiscal é manter um teto de gasto suicida que só funcionou para cortar investimento em obras, saúde e educação, enquanto dívida, juros e inflação crescem no país em recessão, acrescentou a petista. Então tá aí, essa é hoje assim o assunto que eu queria trazer aqui para vocês. E mais uma vez, né, eu quero deixar muito claro assim para vocês que não nos enganemos com a Globo. Tomem muito cuidado com a Globo. Tem muita gente que acha que, sabe, começa a cair na conversa fiada, por exemplo, da família Marinho, né, dos programas da Globo, essa coisa toda, mas a gente sabe que a Globo não é a favor, de maneira nenhuma, a favor do trabalhador mais pobre, desses que mais necessitam, né, necessitam de mais dignidade, né? Isso não existe na linguagem da Globo. A Globo, o que ela apoia em si é essa política neoliberal. Obrigado e até a próxima vez.